Muito bem, senhores, muito bem. O Divã me disse, e o Divã me disse de hoje é a pedra de toque, vamos dizer, a pedra fundamental da psicanálise. Você sabe que eu fiquei até um pouco em dúvida se eu iria fazer esse vídeo ou não para vocês, porque é um assunto que eu preciso um pouco mais de tempo com vocês para passar essa ideia, para que vocês percebam essa ideia e para que vocês interiorizem isso e levem isso para a prática de vocês na clínica, no atendimento terapêutico. Mas, de qualquer forma, eu tomei a decisão de fazer, até porque é assim que a gente vai criando formas mais didáticas de falar sobre esse assunto. Então, é falando que a gente vai aprimorando isso. Então, eu tomei a decisão de trazer já isso no vídeo de hoje para vocês. Mas eu quero trabalhar com vocês esse assunto no estudo de caso clínico, que é uma aula que eu faço esporadicamente, ainda não tem a data da próxima, mas eu quero, no meu próximo estudo de caso clínico, trabalhar esse assunto com vocês. Quando eu fizer isso, eu divulgo para vocês. Mas eu vou trazer esse assunto, então, no vídeo de hoje. A ideia que eu vou desenvolver, então vou soltar a ideia e vocês vão me acompanhando para que isso, pouco a pouco, vá fazendo sentido para vocês. O problema da psicanálise é a não percepção dos problemas. O problema da clínica, da terapia, é a não percepção dos problemas. Vamos entender isso. Então vamos imaginar o seguinte: você leva o seu carro até uma oficina, porque o seu carro está com problemas, você não sabe qual problema é, o seu mecânico vai lá, olha o seu carro e diz para você: olha, o problema do seu carro é bateria que venceu, é escapamento, é motor. Então você paga lá o serviço e o problema é resolvido. Ou você vai, vamos pegar agora o modelo médico. Então você procura um médico, que você está ali com algum sintoma físico, dores, mal-estar, e você não sabe qual é o problema. Você vai até o seu médico vai pedir para você uma série de exames, vai dizer para você: ó, o seu problema é coração, o seu problema é pulmão, o seu problema é uma testosterona baixa, e vai propor para você um tratamento. Então você foi até o seu mecânico, porque o seu carro tinha um problema, você descobriu qual é esse problema e você resolveu. Você foi até o seu médico, porque o seu corpo tinha um problema e você descobriu e resolveu. E aí o paciente então vem até a terapia também porque ele quer descobrir os seus problemas e quer resolvê-los. Ele não está fugindo dos seus problemas, ele está vindo para fazer contato com os seus problemas, ele quer saber dos seus problemas. Tudo bem? Então, se ele não quisesse saber dos seus problemas, se ele não quisesse contato com os seus problemas, ele não viria, ele não procuraria o tratamento. Mas ele procurou, ele veio, ele chegou até aqui. Então, ele quer saber dos seus problemas. Tudo bem? Só que lá na oficina mecânica, o problema é percebido. Lá no médico, no seu corpo, o problema é percebido. Só que quando o paciente chega aqui na terapia, o problema não é percebido, ele não está disponível para a percepção, ele não é visível. Não só pelo fato de que nós não estamos lidando com um objeto externo como é o carro, nós não estamos lidando com um objeto externo que também é o corpo também é um objeto externo. Então nós estamos lidando com uma esfera mais interna e nós estamos lidando com um âmbito mais invisível, que é um âmbito psíquico, que é um âmbito de uma esfera emocional. Não só por isso, mas também porque os problemas que a clínica vai lidar são problemas que envolvem o recalcamento, são problemas que envolvem um trauma, são problemas que envolvem feridas do passado, experiências perdidas do passado, e esses problemas não estão disponíveis à percepção. Então, o paciente sofre por problemas que ele não percebe.
E ele vem na terapia para buscar saber dos seus problemas. Então ele quer a percepção desses problemas. Só que o problema da terapia é justamente isso, a não percepção do problema. Então nós temos que perceber que o analista precisa ter calma, precisa ter paciência, para que o paciente saia de um estado de não percepção do problema para um estado de percepção do problema, para ter a consciência do seu problema. Só que para que ele faça essa passagem, é preciso um vínculo sólido, verdadeiro e profundo entre paciente e analista. Então, ele vai precisar de um tempo, o analista também vai ter que ter paciência para que o paciente estabeleça uma relação de confiança, de segurança. Essa relação precisa ser afetiva, essa relação precisa ser verdadeira. E isso exige um pouco de tempo para que, dentro desse ambiente de mais confiança, o paciente, então, através do seu relato, ele vai começar a trazer algumas revelações que o analista vai colher e devolver isso para o paciente em forma de interpretação. E pouco a pouco, então, ele vai sair desse estado mais confusional, desse conhecimento mais confuso para um conhecimento mais claro. Ele vai ter mais clareza do seu problema, ele vai começar a perceber efetivamente o seu problema. E uma vez que ele percebe, ele começa a resolver. A gente nem precisa ficar se debatendo muito em como ele vai resolver. Como você vai resolver esse problema com a sua mãe? Como você vai resolver esse problema lá com a sua empresa? A gente nem precisa ficar sendo coaching, ficar sendo conselheiro do paciente, porque assim que ele percebeu o problema, a hora que ele percebeu o problema, automaticamente ele vai começar a dar uma solução a esse problema. Então, essa solução, que solução o paciente vai dar, isso é com ele e é ele que vai resolver. A nossa missão é justamente transformar essa não percepção do problema em percepção do problema. Esse é o trabalho da terapia. O analista precisa ter calma, precisa ter paciência, não colocar a carroça na frente dos cavalos, não se atropelar nisso. Às vezes o analista fala assim, mas o meu paciente não quer ver, o meu paciente não quer enxergar, e acaba ficando aflito, ficando bravo com isso. Então esse é um problema do analista, isso não é um problema do paciente. O analista precisa perceber que ele está lidando com esse recalque, com esses traumas, e que o problema não é percebido pelo paciente. O paciente quer percebê-lo, mas como isso é algo que envolve traumas do passado, existe toda uma questão de resistência envolvida, então é completamente diferente do que ocorre na oficina, é completamente diferente do que ocorre dentro de um modelo médico. Então nós temos que perceber que o problema da terapia é a não percepção do problema. E era isso que eu tinha para o Divã de hoje, e pouco a pouco eu vou trazendo mais para vocês dessa questão.